flor, o raiar do sol no extenso véu. És para mim uma ave além, revoando ao léu no imenso céu. És para mim o irmão, o amigo, a canção que embala-me nos dias meus. Para mim és princípio, és o fim, tu és meu Deus. És para mim o vento a soprar, és o vai e vem do lindo mar. És para mim o trabalhador que vai com amor seu pão buscar. És para mim o irmão, o amigo, a canção que embala-me nos dias meus. Para mim és princípio, és o fim, tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Boa noite com Jesus, amém? Agora quem faz o culto é você. Você é a pessoa que faz o culto. Se a gente vier à igreja e mesmo que não ouvisse nada, não ouvisse nada, ficasse em silêncio, você cultuaria a Deus. Depende muito de você. Desde a hora que você sai de casa, começa o seu culto. O profeta diz, nós vamos até repetir esse estudo aí, porque há muitos que são novos, têm chegado por último e ainda não ouviram esta mensagem, Deus escondido e revelado em simplicidade. Então ele diz, se você veio, aqui não é lugar para fazer companheirismo. Para isso vocês têm suas casas. Você vem aqui para adorar a Deus. Então o culto pode ser muito bom para um e não ter sentido algum para outro. Acontece. A pessoa vir e voltar vazia, enquanto o outro está recebendo bênçãos e bênçãos. E se é que ela não vai até atrapalhar, né?
São Mateus 16, verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Nós oramos a Ti mais uma vez, ó Pai, suplicando objetivamente que tudo isso que já ouvimos neste dia seja o suficiente para ocuparmos a nossa posição correta, o que é o bastante. Cada um estando no seu posto de dever, não tem nada que temer. Não tem que temer o câncer, a enfermidade, o acidente. Não tem que temer espíritos maus. Não tem que temer o inferno. Por isso, ajuda-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. As maiores mensagens que já houveram da parte de Deus, elas foram curtas, foram pequenas, grandes mensagens. Como a mensagem do anjo a Maria, por exemplo, a mensagem que determinava a salvação da humanidade, que expressava o amor de Deus, como João escreveu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso me vem assim, na última hora. Às vezes, na oração, a gente dá vontade de pregar. Mas, o que disse o anjo a Maria? No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então você pega o cronômetro e começa a cronometrar o que o anjo diz. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Para o cronômetro. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: solta o cronômetro. Alguém está fazendo isso para mim? Morou aqui? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
Para o cronômetro. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? Agora solta o cronômetro. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Para o cronômetro. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. 3 minutos, não? 2? 1 minuto. Quem tem Joaquim tem tudo, né? 1 minuto de mensagem. Foi o suficiente para pôr fim a toda interrogação. Agora, aquilo era demais, era muita coisa. Conceber sem conhecer o varão, porquanto estava casada ainda só pela palavra, ainda não tinha tido a união consensual. E naturalmente ela sabia que estava aceitando uma cruz. E uma cruz muito pesada, que poderia custar a sua própria vida. Porque pela lei, ela poderia ser apedrejada. Agora eu quero lembrar do que o profeta diz na mensagem que nós estamos estudando, parágrafo 88. Só essa frase: ó, nós queremos a cruz. Então, se nós nos despedíssemos aqui agora, é provável que já tivemos um culto bem maior do que aquele de Maria. É claro que sim. Numa inferência bíblica, porém profética, o profeta disse que isso foi dito a ela ainda com seus 17 anos de idade, adolescente, no caminho da fonte. Não foi no caminho do cinema, nem do clube, foi no caminho da fonte. E ela não discutiu, ela interrogou como pode ser o anjo. Disse: não, o Espírito Santo te cobrirá. Não tem mais nada que conversar. E não ficou voltando para ela todos os dias, às 7h05 da manhã, às 10 horas da noite, 6h30 da tarde, segunda-feira à noite, quarta-feira à noite, sexta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à tarde. Não voltou mais nunca. Isso não é um desafio? Agora, ela, quando disse: cumpre-me segundo a tua palavra, o que ela disse? Eu aceito essa cruz. Eu aceito essa cruz. Eu vou ser censurada, eu vou ser humilhada, eu vou ser excluída da sinagoga, posso ser até apedrejada. As senhoras, as damas, as famílias com razão vão me olhar com desprezo, mas eu aceito essa cruz. Cumpre em mim segundo a tua palavra. Só isso, mais nada. Eu tenho que voltar aqui. Oh, nós queremos a cruz. Será que dá para dizer todos juntos? Quem quer dizer isso? Levante sua mão. Olha, pense bem. Oh, nós queremos a cruz.
É. Dá vontade de rir, dá vontade de chorar. Mas, na verdade, quando nós aceitamos a mensagem, nós proclamamos isto. Declaramos isto. Nós queremos a cruz da hora, do século. Não é questão de sofrer, porque o mundo todo está sofrendo, os dois ladrões estavam crucificados. Um sendo revelado, o outro não. Toda a humanidade está sofrendo inflação, deflação, drogas e terrorismo, crime, fome, terremotos, furacões, câncer, AIDS, tuberculose, enfermidades, pestes, acidentes. Mas só uma carrega a cruz. Sofre pela cruz de Jesus. Só uma. Nesta era. Para simplificar mais, sempre aquele quadro é mostrado ali. A mensagem de cada mensageiro daquele ali foi a cruz da era. E a pessoa tinha que renunciar-se a si mesmo, família, cumprindo até aquilo que Jesus disse: aquele que não deixar pai, mãe, filho, mulher, terra por causa de mim, não é digno de mim. E aquela semente foi sepultada na era de Columba, terminou o enterro dela, das verdades. Os cristãos pagando muito caro, com suas próprias vidas. E de repente veio Lutero, Martinho Lutero, depois João Wesley. E cada era desta foi uma cruz. A Igreja Católica matou milhões que não concordaram com sua doutrina. O Papa mandava matar. Só o Gregório, sei lá o quê, matou 11 milhões de cristãos. Mas por que a Santa Fé fez isso? Alegando que matavam porque eram heréticos. Era heresia. Diz heresia para a Igreja Católica, Apostólica Romana. Porque contra a fé deles contrariava a Santa Fé. Entre aspas, não? A Santa Fé Católica. Então, para eles, era heresia. Como a mensagem desta era é heresia para os batistas, para os presbiterianos, para os congregacionais, para os assembleanos. Então, a mensagem de Lutero, a justificação pela fé, que hoje a Igreja Católica Romana prega, porque como a hiena, depois que o leão come e aquilo apodrece, então ela chega para comer. É uma verdade, é um fato, a história não nega, não é um ataque. Ninguém está atacando a quem quer que seja. A história não nega isto. Mas vocês estão notando que quando eles aceitavam a fé, eles sabiam que estavam aceitando a cruz, como Maria sabia que estava aceitando a cruz. Que aquela missão não era brincadeira. Não a colocaria em glória. Maria não aceitou essa missão para ser venerada hoje como a Santa Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, na hora da nossa morte. Amém. Não. Maria nunca aceitou isso. Como Pedro também não aceitou ser adorado. Quando Cornélio ajoelhou-se aos seus pés, ele disse: não, levanta-te, porque eu sou homem como você mesmo.
Você não pode me adorar. Já o suposto sucessor de Pedro exige que seja adorado. O irmão Brana teve uma audiência com um rei. E para falar com aquele rei, ele tinha que cortar uma das barras da calça. E na hora de sair de costas. Ele disse, isso eu faço. Mas quando ele ia ter audiência com o Papa, diz, você tem que ajoelhar e beijar o anel dele. Disse, não, isso eu não faço. Aquilo lá eu faço porque é política. É um rei. Não é uma adoração. Mas isso aqui é religião. Eu só adoro a Deus. Então ele não falou com o Papa. E o Papa perdeu o grande privilégio de falar com o profeta da era. Mas, por isso que eu digo ali no escritório, quando irmãos denominacionais vêm declarar a sua fé, pedir o batismo, eu digo, escute, não é por causa de problemas lá, não é? A igreja está cheia de problemas e coisa tal. Não, não é isso. Aqui tem mais do que lá. Então. Problemas onde há gente, pessoas, temos problemas. Onde há homem tem que haver falha. A igreja que não falha, que não tem problemas, ela não é de Deus. O diabo já está entronizado dela há muito tempo. Agora, se o senhor está vindo por revelação, aí já é outra coisa. Porque você vai ter que negar-se a si mesmo. Negar sua posição. Quantos aqui têm saído, despedido de lá, chorando, porque amam os irmãos, amam os seus pais, amam o pastor, mas não podem continuar lá. Eu não fui atrás. Nós não fazemos proselitismo. O que é que está acontecendo? Eles vêm, se batizam em nome do Senhor Jesus Cristo, enfrentam as incoerências que encontram aqui, as dificuldades, e estão marchando. Quando a pessoa é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, ela deve se batizar consciente de que está aceitando uma cruz. A cruz da era. É a mesma coisa quando vai se casar. Vocês que vão se casar sexta-feira, ora moça, você teve tanto tempo para dizer sim ou não, não, sim, não quero e pronto, acabou. Rapaz, você teve tanto tempo para isso. Agora você vai aceitá-la, não? Você vai aceitá-lo como seu marido. E sem dúvida alguma você vai arcar com uma cruz. Principalmente a mulher. Porque o cruz pesado é homem. Bom, elas que o digam. Só que elas não querem ficar sem essas cruzes. Não é, meu irmão? Não é? Nós temos direito de escolher. Deus nos criou com capacidade de escolha. E com livre arbítrio para escolher. Isso diferencia o homem do animal irracional. Porque o homem tem espírito, e o espírito é que oferece raciocínio, faz dele racional. Sua alma, seu espírito, faz dele um ser animal, na verdade, mas racional. É bom você pontuar estas coisas. Então tem capacidade de escolha e livre arbítrio para escolher.
O menor de idade não tem capacidade de escolha. Por isso ele não pode dizer, hoje eu vou na igreja, amanhã eu não vou, e que dia que eu vou, e domingo eu não vou na escola, não. Ele não pode fazer isso. E eu vou fazer isso, e eu vou a tal lugar, e eu vou me vestir assim, fazer assim, não. Como é que uma menina de 14 anos tem o direito de chegar em casa às 2 horas da madrugada? Onde que existiu isso? Como um casal chorando falou hoje no meu escritório. Recordando o que ouvimos hoje de manhã. A coisa está errada. A Terra está fora do eixo. É por isso que temos 4 estações. Temos tempestades, procelas, trovões. Temos seca ali e água demais acolá. Porque a Terra saiu fora do eixo. Quando ela voltar para o eixo, não haverá mais estações diferentes. Antes do dilúvio, a Terra estava no eixo. E a família, consequentemente, saiu fora do eixo. Por isso, essas intempéries. Como se pode pensar, o profeta diz de uma mais nova, ele falou de 12 anos de idade, passando a noite na rua. Agora eu pergunto, minha filha, isso é uma cruz ou não é? É uma cruz desgraçada. O jugo do diabo, principalmente sobre as mulheres, é terrível. Manter-se na vaidade é horrível, é custoso, é trabalhoso. Tem que tirar da boca, é exaustivo. Mas eles estão dizendo, nós queremos essa cruz. Nós queremos a cruz do fumo, do vício. Eu tenho dito para as crianças, nunca fume, porque quem nunca fumou, tem direito de escolher. Não se deixe levar por amiguinhos. Porque o dia que você fumar, você está dizendo, eu quero essa cruz. Essa cruz é diabólica, é pesada, é cancerosa. Isso não falando das drogas e de outras coisas que sucedem depois. Dificilmente um drogado não foi primeiro um fumante. Agora veja quantos minutos nós já temos aqui, mas quanta verdade nós já ouvimos e que poderia determinar ou determina o nosso destino. A nossa escolha determina o nosso destino. Se você não arca com a cruz de Jesus Cristo, da mensagem, você estará de todos os modos crucificado. Não tem ninguém sem cruz. Portanto, quando nós aceitamos tal responsabilidade, nós ficamos sem desculpas. O irmão Branham diz aqui na mensagem, Hebreus capítulo 6 e 5, parágrafo 170, ele diz, amigos, prossigamos em frente até a perfeição. Prosseguir significa caminhar, seguir para o alvo. Estamos sem desculpa hoje. Não temos nenhuma desculpa de maneira alguma. O Deus do céu apareceu neste último dia e está fazendo exatamente as mesmas coisas que ele fez no passado, quando ele estava aqui antes,
quando ele estava na terra. Ele foi provado. E quando você o aceitou, você não aceitou o homem, não aceitou o pastor. Você aceitou a ele. Você aceitou a sua palavra. Você ficará sem desculpas, diz ele. Você não poderá condenar a quem quer que seja. Às vezes nós temos que chegar à conclusão, com determinados irmãos, determinadas irmãs. Já houve ocasião da gente ter que dizer, mas irmão, aquela mulher foi sua escolha. Inclusive o profeta disse que a mulher que você escolhe revela o seu caráter. Irmã, aquele homem foi sua escolha. Você não foi amarrada pelos punhos, ameaçada. Foi uma escolha sua, você teve que aceitar. E quando, às vezes, o marido está falando da mulher, ele está denigrindo a ele próprio. E quando a mulher está falando do homem, está denigrindo a si próprio. Aquele homem foi sua escolha, aquela mulher foi sua escolha, e se você quer mais, aqueles filhos foram sua escolha. É certo que muitas tomaram nojo do marido, xingaram e deram ataques histéricos porque ficaram grávidas mais uma vez. Grávidas, não? E quase derrubaram a casa, e deram um jeito, e o jeito aparece, a doença aparece, que o próprio Deus permite que a doença venha no útero, e tira aquilo e pronto. Mas de todas as formas, foi sua escolha. Aqui na mensagem, a estatura do varão perfeito, nós vamos aprender uma outra etapa da mensagem, um outro tópico. É que sem paciência, ninguém carrega a sua cruz. Jesus está dizendo, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, bem entendido. Não é a cruz da filha, não. Para criar os netos enquanto a filha está queimando gasolina na rua. Não é isso, não. É a sua cruz. É o seu posto de dever. É a sua missão. Não é dos outros, não. Não é do vizinho. Quantas pessoas estão pegando cruzes dos outros? E as suas próprias eles serram. Cortam. Aquela ilustração, aquele sonho, né, que tiveram. E a mulher ia de todos os modos separar do marido e não tinha mais jeito. E de repente ela teve aquele sonho que iam caminhando todos, carregando suas cruzes. Ela cerrou um pedaço da cruz. Mas quando chegava, antes de chegar num lugar de delícia, a cruz servia de pinguela, de passagem num valmo. Uma vala muito funda, então jogavam as cruzes, e cada um só podia passar sobre a sua. A cruz desaparecia. Quando ela jogou a dela,
o pedaço que ela serrou faltou, a cruz caiu lá embaixo, ela ficou do lado de cá. Não entrou para o céu. Daí acordou, não quis largar o marido mais nunca. Eu sei que há muitas que choram para não deixar, porque não tem jeito, né? Mas é de se observar a Bíblia, porque uma palavra pode determinar a nossa posição mesmo, realmente. Tome a sua cruz. Não a dos outros. A ponto de Paulo dizer, não sede participantes de pecados alheios. E às vezes, para estar carregando cruz dos outros, você tem que largar a sua. Larga a casa, marido abandonado, filhos abandonados, e sai carregando cruz dos outros. Mas então tem que haver realmente um abstrato na vida que faz da vida cristã uma coisa realmente concreta. Não abstrato, quer dizer, o abstrato que faz a coisa concreta. Através da prática. Então, na estatura do varão perfeito, 255, ele diz, deixe-me ver, é isso mesmo. Tem ouvido você a isto? A força máxima de uma corrente é conforme o seu elo mais débil. Isso é correto. A sua saia não é mais comprida do que onde começa o rachado dela, não. Pelo contrário, ela fica mais provocante. Desperta mais curiosidade. A força máxima de uma corrente é conforme o seu elo mais débil, mais fraco. Aquela corrente forte, grossa, e pode pendurar um boi. Mas tem um elo lá que é de barbante, fraco. Esse é o meu ponto fraco. E é justamente ali que o peso vai trabalhar. Nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. Não importa a força que tem os outros. Se um deles é fraco, ali é por onde se romperá. Porque não pode a cadeia ser mais forte que aquele elo fraco. Aquela corrente não pode ser mais forte do que o elo fraco. O elo, as argolas da corrente. As argolas, para entender melhor. Então, aquela corrente forte. Mas tem um elo lá que você emendou, botou de arame ou de barbante. É justamente ali onde ele vai arrebentar, não é? Agora, se você diz, eu tenho fé, virtude, ciência e paciência, porém não tem esperança, então ali é onde se romperá. Eu tenho fé, eu tenho virtude, mas aonde a coisa falhou? Eu anotei aqui uma coisa muito interessante. Deixa-me ver aqui. Aonde você falhou? Qual homem que não falhou? Aonde você falhou? Qual o homem que não falhou? Qual o homem que não falha? Qual o homem que não falhará? Então, essa corrente não pode ser do homem. Não são méritos próprios. Deus está trabalhando com sua igreja para mostrar-lhe que nada pode ser dela, tudo tem que ser dele. Para quando ele pedir uma coisa que ele deu primeiro.
Quando ele pediu Isaac, o amor, a Abraão, primeiro ele deu Isaac para Abraão. Às vezes nós ficamos tristes e murmuramos até, mas na verdade, ele nos deu primeiro. Nós não temos nada que ele não tenha nos dado. Dificilmente são os cristãos que querem o julgamento da igreja numa questão com o trabalhador, com empregados. Conforme Paulo diz, lá em primeira carta aos Coríntios, porque eles próprios não querem justiça na causa. Quantas demandas, quantos aborrecimentos seriam evitados entre irmãos se a causa fosse julgada pela palavra? Mas não podemos ter paciência sem temperança, aliás, sem temperança, sem domínio próprio, sem sobriedade. Assim sendo, quando você rende seu ser integralmente, o Espírito Santo flui através de seu ser nestas virtudes, então você é um tabernáculo vivente. Então você não carrega a cruz constrangido pela sociedade, pela sua posição. A Bíblia diz aqui, em São Mateus 27, verso 32, e quando saíam, encontraram um homem sireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz, levar a cruz de Jesus. A quem constrangeram. Mas esse não é o caso do cristão. Levar a cruz constrangido. Eles são meus filhos, então eu não posso deixá-los. Assim sendo, quando você rende seu espírito, seu ser integralmente, o Espírito Santo flui através de seu ser nestas virtudes, então o jugo fica suave e o fardo fica leve. Por que que pense um pouquinho, por que que eles morreram cantando, queimados aos poucos? Aquilo era um jugo suave? Aquilo era um fardo leve? Quando ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não. Às vezes se torna mais pesado. E você diz, como que aquela pessoa suporta tal coisa? Como que aquele homem suporta aquela mulher? Como que aquela mulher suporta aquele homem? Não, ele não está murmurando, ele não está lamentando, ela não está murmurando, queixando. Aquele fardo é suave, é leve para ela. Carregaria Jesus sua cruz sozinha? Porventura não carregaria eu também a minha? Ora, vocês já sabem. Estou mencionando a mulher do presunto. Para os que não conhecem, é oportuno contar isto, repetir. Ela ficava em casa. Ela ficava em casa. E o marido ia para as tabernas, jogar, beber. E lá, uma certa madrugada,
alguns deles fumando, jogando, bebendo, concordaram entre si que não existe coisa mais como cristãos, são um monte de hipócritas. Ele baixou sua cabeça, ouvindo aquele comentário. Então ele viu a sua esposa na sua frente naquela hora. Ele disse: um momento, espera um pouco. Eu conheço uma pessoa que é cristã genuína. Eles disseram: mas quem? Como você pode dizer isso? Não existe isso mais. Ele disse: é a minha esposa. Vamos lá. Vamos lá em casa agora, de madrugada, e eu vou mostrar para vocês como eu tenho uma esposa cristã. Genuinamente cristã. O que é isso? Vamos lá. Chegaram lá, eram 6. Ele pediu que ela fizesse presunto com ovos, que eles queriam comer. Esses homens são chamados na Bíblia de cães, eles comem a noite toda, e bebe, vomita e come, come e bebe, vomita. É? E quando ela veio lá com a bandeja daquilo, sóbria, humilde, ele atirou aquilo no piso, jogou lá e exclamou com bravura. Normalmente eles são valentes, são corajosos, com as pobres mulheres. Jogou aquilo no chão e disse: você sabe que eu não gosto de presunto com ovos assim, mas foi simplesmente para tentá-la, prová-la e mostrar para eles que ela era uma cristã. Qual não foi a surpresa deles? Ela se desculpando, limpou tudo aquilo e disse: eu vou fazer outro. E de repente eles ouviram aquela vozinha meiga lá na cozinha, não de despique, porque às vezes canta também, despicando, né? Insultando. Tem gente que canta, mas canta, você sabe como é que é, não é? Para pirraçar. Ela começou a cantar lá: carregaria Jesus a sua cruz sozinho? Porventura não carregaria eu também a minha? Ela disse, ela havia dito com sua vida: eu quero carregar a cruz. E ali, veja só, no seu púlpito, na sua plataforma, que era a cozinha, seu lar, ela ganhou não só o marido, mas como todos os seus colegas foram salvos naquela noite. Mas para tanto é necessário que haja essa temperança, domínio próprio. Não se abnega, não se pode se abnegar, negar-se a si mesmo e se sujeitar, se não houver estas coisas na linguagem de São Pedro. Inclusive a pessoa se esquece dos seus antigos pecados que foram apagados. Assim sendo, veja, não podemos ter paciência sem ter temperança. E a temperança quer dizer exatamente ser sóbrio, ter domínio próprio. Quantos relacionamentos são rompidos por falta de temperança, por falta de domínio? Não resta dúvida que quem nega-se a si mesmo e toma a sua cruz tem que ser temperante. Tem que ter essas 7 virtudes: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência
piedade, amor fraternal, para logo vir o amor. Eu estou assentado convosco aí. Eu sou um dos que tem que dobrar a seu serviço e aceitar como cada um de vocês. Isso. Não podemos ter paciência sem ter temperança. Assim sendo, quando você rende seu ser integralmente, o Espírito Santo flui através de seu ser nestas virtudes, então você se torna um tabernáculo vivente. E o seu jugo fica suave, o seu fardo fica leve. Ele disse na mensagem Veio Adentro, que há pessoas que você não pode entender, você não pode explicar, e que ao redor delas existe uma atmosfera de alegria, de gozo, de segurança, enquanto outras pelejam, manufaturam, fabricam. Um dia está de um jeito, outro dia está do outro. Nós nos tornamos em várias pessoas numa só. Sabe, bom, quem é que está falando agora? Qual do Joaquim que está falando agora? Que está agindo agora? Qual das Marias? Porque tem hora que são 3 Marias numa só. São 3 Joaquim num só. Ele disse, não, essas pessoas que entram véu adentro, elas não estão sentindo o calor lá de fora. Ele diz aqui nessa mensagem mesmo, eu não me importo se a casa está flutuando, eu não quero saber que novo modelo de carro que lançaram, eu não quero saber quem é o próximo presidente da República, não estou me interessando a nada, eu entrei véu adentro. Nada está me incomodando. Não me importa se me chamam de louco, de doido, de irresponsável, não importa o que fazem com o meu nome. Ser cristão é bom, mas é bom ser cristão. Ser meio cristão é custoso demais. Porque tem que carregar 2 cruzes ao mesmo tempo, a de Cristo e a do diabo. Carregar uma já é difícil. Agora, carregar 2, quem que aguenta isso? Ser cristão e acompanhar essa moda do mundo. Agora veja, então as pessoas lhe veem e dizem, aquele é um homem cheio de virtude, ciência, porque crê na palavra, ele tem temperança, paciência, piedade, e tem amor fraternal, está cheio do amor do Espírito Santo, por isso todas as cargas lhe são leves. Parece que ele pode mais do que todo mundo. Ele pode arcar com tudo. E que é? Uma imagem que os incrédulos podem admirar e da qual podem dizer, ali está um cristão, ali está uma pessoa que sabe o que diz. Eu nunca tenho visto uma pessoa mais benigna, mais amorosa, nem mais piedosa. Você é selado. Um selo se pode ver dos 2 lados, já que você vá ou venha. Quando um homem ou mulher possui estas coisas, então desce a pedra que coroa e sela o reino de Deus no seu coração, o qual é o Espírito Santo da graça. Não há nenhuma carga aqui que é pesada para o Espírito Santo. Não há fornalha alguma que possa queimar um cristão.
Logo, a palavra que vem dali se manifesta através de cada um destes seres e forma esse ser completo, um tabernáculo do Deus vivente, um exemplo vivo do cristianismo, um boi de carga. Eles chamam pé de boi. Aquela mãe, um pé de boi na casa. Tem sempre entre irmãs, tem uma que é o pé de boi da casa. Irmãos, sempre tem um que é o pé de boi, que as cargas caem mais sobre ele. O que Cristo foi, estas pessoas são, porque sua vida está aqui e eles estão em Cristo, e suas próprias vidas estão mortas, escondidas com Cristo em Deus e seladas por meio do Espírito Santo. Portanto, não existe peso do diabo em seus corações. O cristão não deve a Satanás. Satanás não tem como cobrar do cristão. Outro dia eu estava me lembrando, um companheiro, eu gosto mais dele. Ele não ficou na mensagem, saiu, foi embora. Mas lá em Brasília ainda, eu pregava na feira, todos os domingos, sozinho. De repente apareceu esse homenzinho, mancava num pé, coisa e tal, numa bicicleta. Quer dizer, eu posso pregar com o senhor aí também? Eu gosto do senhor. Pode? E um dia ele está lá pregando com o microfone, cuspia no microfone tudo, lambuzava tudo. E vai para lá e vai para cá, espumando a boca, e não parava de jeito nenhum. De vez em quando ia um menino lá e puxava o paletó dele. E ele ficava vermelhinho, batia o pezinho torto dele para lá, ia para cá e para. Mas o homem não para mais de pregar, que negócio é esse? E ele ficava cada vez mais vermelho e mais ungido e espumava cada vez mais. E o menino ia lá e puxava o paletó dele. Eu fui lá e falei, menino, por que você está fazendo isso? Ele falou, minha mãe está ali esperando, ele deve a minha mãe há muito tempo, ele deu calote nela, não paga ela. É meio custoso, não é? Dever é difícil. O credor fica olhando sua cara assim, você fica com a cara quadrada. Principalmente se ele é incompassivo. Você não pode te perdoar. A coisa pior que existe no mundo é dever. Por isso Paulo disse, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Homem fica devendo mulher, mulher fica devendo para homem. E comprometimento de lá, comprometimento de cá. Deus tem que pegar, tomar uma ousadia fora do natural. Um consultor fez a casa para mim, lá em Brasília. E ele parcelou para mim. Promissória. Só que ele era cearense e me chamava de irmão. Ô irmão, eu vou embora para o Ceará. Sei lá quando eu volto, sei lá, se ele ganhou muito dinheiro, vou gastar um pouco lá. E você paga essas promissórias para um primo meu lá, sei lá se era tio, o que era, lá na QNT, coisa e tal. Um custo terrível para encontrar esses endereços lá. Encontrei, todo mês ia lá e pagava. Dava promissória para o homem. Passou o tempo todo pegando lá na praça, de repente está lá o construtor lá, torcendo o bigode, olhando para mim. Tinha um bigodão, assim, uma taturana debaixo do nariz, e ele torcia para lá, torcia para cá. E já fazia tanto tempo, e eu olhava assim, eu não fiquei vermelho, não espumei, não fiz nada. Aí que terminei, ele veio me abraçar, alegre, falou, ô irmão, eu estou te ouvindo aqui há muito tempo. Falei, eu te vi aí, como é que é? Tudo bem? Tudo bem. Olha, eu recebi o dinheiro, tudo direitinho, viu? Mas não é bom? Não é bom pagar direitinho? É. Você se considera morto. E
morto não pode dever. Como é que é? Paga minha dívida. Está morrendo, né? Eu devo 5 rapaduras. Não, eu estou falando de coisa que eu ouvi. Eu ouvi um moribundo. Nossa, que me chamou lá e disse, eu devo 5 ou 7 rapaduras. 7 rapaduras, assim. Eu não tinha mais jeito, tem que deixar diante do trono, diz o profeta. Eu devo isso, aquilo, outro. Porque o morto não pode dever. Não, eu tenho que encurtar aqui. Nós queremos a cruz. Você quer a cruz? Amém. Meu visitante, você quer ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Quer? Quer? Vem aqui para frente. Eu vou orar por você. Mas veja como a gente, não é para rir, mas a gente tem que dar graças a Deus por ter essas pessoas, por essa igreja ser formada, como o irmão Brano estava dizendo na fita aí, ser formada por uma igreja, por pessoas dessa forma. Pastor, gostaria que o senhor me desse uma orientação. Já tem 2 anos que pago a taxa do funeral, mas está ficando muito caro. O senhor acha que eu devo parar ou continuar pagando essas taxas? Me responda, por favor. Que cruz. Que cruz. Irmã, eu pediria à senhora para vir conversar com o meu administrador, porque ele entende muito disso. Ele já pagou a minha. Então, só por favor, converse com o irmão Joaquim Rodrigues aí, depois do culto. Faz favor. Faz favor, ele vai orientar a senhora direitinho. Ele é muito capaz nesse sentido. Mas vamos ver aqui a mensagem, o absoluto, para encerrar. No parágrafo 42, digo 242. Eu recordo quando ele moveu-se lá embaixo, naquela grande luz, lá de pé, na margem daquele rio, em junho de 1933. Eu não tinha nascido ainda, o Otávio já tinha calça comprida já há muito tempo, né? Quando ele disse, como João Batista foi enviado e precursor à minha primeira vinda, digo, a primeira vinda de Cristo, eu te envio com uma mensagem ao mundo para precursar a segunda vinda de Cristo. Irmãos, parece que a gente vê ele dizendo, eu aceito essa cruz. Como sofreu, como sofreu, como sofre. Às vezes você vê aí, até rapazinhos, bom, glória a Deus, desejando episcopado, o ministério. O profeta disse, vocês não deveriam fazer isso. É custoso. Antes de tudo você tem que dizer, eu aceito essa cruz. E ao redor do mundo ela foi quando o fogo do reavivamento foi construído por 15 anos aproximadamente em cada monte. A cura divina através das nações, o poder e restauração. E agora eu creio que ela está pronta para atingir o clímax final no além, para trazer uma fé que raptará a igreja para a glória. E ela está nas mensagens. Estamos realmente no tempo do fim. Essa fé está nas mensagens. Nestas mensagens que juntas são a mensagem, a fé para o rapto, está na mensagem, que é essa cruz, que você diz, eu aceito essa cruz. Rude Cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de afronta e dor. Rude Cruz se erigiu,
dela o dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu a mensagem da cruz, quero ver teu amor Se você quer aceitar essa grande cruz maravilhosa da mensagem, vem aqui para frente enquanto cantamos. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário diante essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu a mensagem essa cruz padecer e por mim já morrer, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Vamos todos. Se eu a mensagem da eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, é por uma coroa aqui com Jesus. Cantem, crentes, cantem. Quero ser filhos de crentes. Venha, venha
você vai ver, eu vou pôr a mão sobre você e você vai ser libertado. Aleluia. Venha e buscar e com ele do lar uma parte da glória de ser. Se eu amo a mensagem da cruz, devo morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. O Espírito começou a mover os corações, então vamos cantar mais uma vez a última estrofe, enquanto vem mais. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar. Só o coro agora, vem logo. De da glória de Deus. Aleluia. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Vejamos aqui que o profeta disse: nós queremos a cruz. Vocês estão dizendo: nós queremos a cruz. Aleluia, graças a Deus. Nós queremos a cruz. Aleluia. Não seja um credor. Agora você tem que ser devedor. Devedor. Você deve a Jesus. Você deve a salvação. Você agradece a salvação. Aleluia. Graças a Deus. Vamos continuar cantando. O de cruz é
tempo a coroa trocar. Eles estavam executando cristãos, matando, e eles davam oportunidade para negar antes. Então um deles negou, mas um guarda daqueles carrascos lá viu que aqueles cristãos estavam sendo coroados. Anjos estavam recebendo eles e coroando-os. Quando ele viu aquele cristão negar, ele correu e ficou no lugar dele e morreu no lugar dele, porque ele estava trocando a cruz pela coroa. Glória a Jesus, aleluia, amém? Podeis assentar, continuem andando, graças a Deus, aleluia, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vamos fechar nossos olhos mais um pouquinho, só mais um pouquinho, aleluia. Senhor Jesus, Tu sabes que eu não tenho nada, eu não sou nada, como o profeta diz, nós não somos nada, como humanos, como homens, mas ó Senhor, o Senhor é tudo, é tudo. Eu preciso disto aqui, nós precisamos disto, nós precisamos do Senhor, aleluia, Senhor. E agora, Senhor, esta igreja humilde como é, tem retido o Espírito Santo pela sua humildade, pela sua obediência. Irmãos e irmãs sofredoras, carregando suas cruzes, indiferentemente de terceiros, em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados, sejam encorajados, sejam curados, sejam alimentados, sejam consolados, sejam batizados a cada instante com o batismo da fé, da estatura do varão perfeito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Fiquemos de pé. Abençoe.